Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos ver se esse vai ser o último vídeo de hoje. 352, capítulo 10, Gênese orgânica, formação primária dos seres vivos. O próximo tema é princípio vital. É extremo também esse próximo tema. Tudo é maravilhoso, né? Ainda mais do jeito que nós explicamos aqui, né? Então, na questão de número 14, Kardec continua dizendo assim, ó: as diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem, pois, operar-se a não ser nos meios e em circunstâncias propícias. Só que aqui eu tenho que tecer um comentáriozinho. Ó, as diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais. Kardec teria que ter acrescentado aqui também hominais ou hominal. Enfim, ele teria que ter acrescentado aqui hominal. Por que ele teria que ter acrescentado aqui hominal? Porque é preciso entender que em matéria de orgânico, todos orgânicos e inorgânicos, mas vamos falar de orgânicos, porque orgânicos está relacionado às plantas, os animais e o ser humano, o homem. Então, por que no princípio aqui do tema orgânico está relacionado a uma tríade? Que é essa tríade? Planta, animal e hominal. Pois bem, por que Kardec aqui exclui o hominal desse comentário? Presta atenção para você ver. Presta atenção com todo respeito. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, que essas substâncias minerais está relacionado aos inorgânicos. Agora, entrando no orgânico, vegetais e animais, cadê o hominal? Cadê o hominais? Ele não acrescentou aqui. Não podem, pois, operar-se a não ser nos meios e em circunstâncias propícias. O que nós temos que dizer é o seguinte: não podemos isentar, por mais que a literatura espírita isenta, mas nós não podemos isentar sabendo que o princípio orgânico
aqui na Terra, tanto do inorgânico quanto do orgânico, se dá de forma combinada de elementos constitutivos e constituintes. Então, da mesma forma que se forma o vegetal, da mesma forma que se forma o animal, se forma também o corpo físico orgânico do homem. Porque aqui agora deixaram o corpo físico orgânico do homem de lado. Que há no orgânico físico do homem melhor que no corpo orgânico do animal e no corpo orgânico das plantas? Nenhuma. Não há diferença nenhuma, porque todos os três são constituídos dos mesmos elementos. Você conseguiu entender? Por que foi retirado o corpo orgânico do ser humano e integrado apenas o corpo orgânico da planta e do animal? E no inorgânico, os minerais. Mas nós vamos bater em cima disso. Então, não podem, pois, operar-se a não ser nos meios e em circunstâncias propícias. Pois bem, o que ele está dizendo aqui é que os elementos, os corpos orgânicos, vegetais e animais, que são orgânicos, não podem, pois, operar-se, não podem se transformar, não pode passar por uma metamorfose química, né? Se não for nos meios e em circunstâncias propícias. É óbvio que tudo necessita de um ambiente propício, já que, já dissemos isso, a Terra é um laboratório, a Terra é uma incubadora. E quanto mais se misturam os elementos constituintes ou até constitutivos, mais formas e mais seres eclodem aqui na Terra. Eclodem. Não é eclode, né? Então, fora dessa circunstância, os princípios elementares estão numa espécie de inércia. Os princípios elementares estão numa espécie de inércia. Mas desde que as circunstâncias se tornam favoráveis, me desculpe, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximando-se e se separam em virtude da lei de afinidade e por suas múltiplas combinações compõem a infinita variedade das substâncias
Você conseguiu entender, né? Que é a combinação de todos os elementos constituintes num ambiente propício, onde as moléculas, onde os elementos, todos se atraem. E já que se atraem, é óbvio que tudo se transforma. Então, das substâncias, desapareçam essas condições e o trabalho subitamente cessa. Olha só, desapareçam essas condições e o trabalho subitamente cessa. O que ele está querendo dizer aqui? Veja bem, você planta uma semente. Vamos simplificar. Você planta uma semente de laranja. Mas por algum motivo, só para teste, todos os elementos constituintes ali naquela terra subitamente desaparecem, deixando ali a semente a esmo. Quer dizer, sem poder recorrer a nenhuma substância, porque aquele germen, ele eclode, mas ele busca à sua volta todos os elementos que o reabastece. Só que ele não encontra nenhum elemento constituinte para supri-lo. Ele não encontra carbono, hidrogênio, oxigênio. Ele não encontra elemento nenhum ali naquela terra. Cálcio, fósforo. Ele não encontra água. Você entendeu? É só aquela sequidão. Não é seca, é sequidão. Você sabe o que eu estou dizendo. A semente encontra só uma sequidão. O que acontece com aquela semente? Ela se desintegra. Ela desintegra e automaticamente ela se transforma em matéria orgânica. Porque ela não encontrou elementos propícios nenhum às tuas necessidades. Então, ela se desintegra. Agora, você observa que quando você planta uma semente ou uma planta qualquer outra e que ela cresce bonita, é porque ela encontrou no solo, no subsolo, os elementos propícios, condizentes à necessidade dela. Oxigênio, carbono, né? Azoto, bório, fósforo,
cálcio. Ela encontrou tudo isso. Água, sais, gases, raio solar, sombra, sol. Porque isso tudo são elementos. Mas quando não, ela seca. Ela morre. Olha só. Desaparecem essas condições e o trabalho subitamente cessa. Todo aquele trabalho cessa. Entra no estado letárgico. E a semente se transforma em matéria orgânica. Para recomeçar quando elas de novo se apresentarem, é assim que a vegetação se ativa. Agora Kardec mostrou outro item aqui muito importante. Determinados agricultores, eles aram a terra, né? E plantam lá uma espécie de gramínea, uma coisa assim e tal, só que ela não germina. Eles pensam que alguma coisa errada aconteceu com o tempo. Depois eles aram aquilo lá novamente e plantam outros tipos de semente. E eles distribuem ali determinados elementos químicos. Mas acontece que aquela graminha primeiro brota e ela vem com tudo. Por quê? Porque ela encontrou elementos propícios à sua necessidade. Está aqui, né? É assim que a vegetação se ativa, enfraquece, para e prossegue. A natureza é quem manda. Sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca, que esta planta prospera num clima ou num terreno e se estiola ou perece noutros, né? Exuberante. Ou perece noutros. Nuns ela fica exuberante, estiola, exuberante. Mas noutros ela perece. Falta substância. Então é de extrema importância permitir que as plantas desfrute dos raios solares, desfrute da chuva, desfrute daquele ar fresco da noite, porque existe tantos elementos na atmosfera, na estratosfera, nossa, são tanta coisa que eu até esqueço. Na atmosfera, ionosfera e estratosfera, tá bom, beleza. Então, são tantos elementos que as pessoas não param para observar, não é? O que diariamente se passa às nossas vistas pode colocar-nos na pista do que se passou na origem dos tempos, porquanto as leis da natureza não variam. Nossa Senhora, gente. Olha, dá gosto viver por esse motivo.
o que diariamente se passa às nossas vistas, os elementos químicos, né, as composições, as transformações, as metamorfoses, né? Pode colocar-nos na pista do que se passou na origem dos tempos, porquanto as leis da natureza não variam. Então as leis são as mesmas desde quando o planeta Terra deixou o núcleo da nebulosa, quando lá pelos arquitetos siderais e pelos ministros de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, pelo ministro de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, se formou como hoje todos nós sabemos. E nós sabemos que esses elementos, 113 elementos, eles se encontram em estado de transformação de um elemento em comunhão com outros elementos, formando espécies cada vez mais diferentes, espécies novas e tudo mais. Tudo se renova, tudo se transforma, tudo se modifica, nada se perde, nada se perde. A Terra, desde quando elaborada por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos arquitetos siderais, ela nunca aumentou um átomo a mais e nem diminuiu de átomo. Os elementos são os mesmos, as transformações são as mesmas, a necessidade das condições climáticas são as mesmas. Desde o princípio da Terra, desde lá da era da incandescência até 2023, e vai ser assim até nós evoluirmos, até que um dia a Terra se desintegre, porque a Terra vai se desintegrar um dia. Bam! Você quer dizer que a Terra vai acabar um dia, Luiz? Não, a Terra não vai acabar. Ela vai se transformar. Ela vai passar por um processo de desintegração molecular. As moléculas todas da Terra, elas vão se desintegrar como se fosse um estouro. Pum! E, mediante essa situação, os arquitetos siderais, eles ali estarão de prontidão, preparados para recolher todos esses elementos, para que esses elementos, quando voltarem ao fluido cósmico universal novamente, esses elementos possam servir para o princípio de novas terras, novos globos, novos sóis, onde os ciclos
terão início da mesma forma como teve início o nosso globo terrestre há 5 bilhões de anos atrás, vamos dizer assim, no centro da nebulosa a qual a nossa Via Láctea, ela é a nebulosa que gerou a nossa Terra, o nosso Sol, os planetas que circundam o nosso Sol, e não só gerou a nossa Via Láctea, como essa nebulosa que compõe toda a nossa Via Láctea, é responsável por mais de 40 galáxias, inclusive Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa Via Láctea, compõe o corpo da nebulosa a qual se chama Via Láctea. Você sabia que a nossa nebulosa chama Via Láctea? Vamos para o próximo vídeo.